Olá, tá no ar o Salvia Cast, o primeiro podcast da Salvia Saúde Corporativa. E o primeiro não porque é o primeiro episódio não, porque a gente já tá aqui já faz um tempo, mas é o primeiro produzido pela Salvia. A Salvia que é uma empresa de saúde corporativa, ou seja, a gente cria soluções em saúde para as empresas de todos os tamanhos. Nós somos pequenos nos custos para as empresas e grande nos resultados para os seus colaboradores. Então, se você não tem ainda uma solução de saúde completa para os seus colaboradores, entre em contato com o time da Salvia através do nosso site, que está aqui na descrição, e os nossos executivos vão ter o máximo prazer de te atender. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou o Bruno, eu sou um homem moreno de cabelos pretos, barba preta, olhos castanhos, estou usando uma camisa de botões de manga longa, dobrada até o cotovelo, branca com listras azuis ou azuis com listras brancas, tá bom? E eu estou aqui hoje com a minha colega de microfone, como sempre, Joana. E aí, Joana, olá, tudo bom? Olá, pessoal. Oi, Bruno. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salvia Cast. Então, eu sou a Joana, sou uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados, tenho olhos verdes, estou usando um batom rosa, uma blusa bege com uma listrinha preta. E acho que é isso. Aqui conosco nós temos uma convidada muito especial, Marina, que veio conversar com a gente sobre diversidade nas empresas. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Olá pro pessoal de casa. Também sou uma mulher branca, meu cabelo é castanho, liso, comprido, meus olhos são castanhos. Hoje eu tô vestindo uma blusa preta e um blazer preto também. E a Marina tem um currículo de peso. Conta Vou pra ler gente aqui o pra currículo. gente não perder nadinha. Marina é psicóloga pela USP, especialista em diversidade e inclusão e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Fornece palestras e treinamentos de letramento em diversidade, abordando temas como vieses inconscientes, gênero, raça, LGBTQIAPN+, IPCD, e cria conteúdos também para Instagram de pessoas e empresas que queiram ajudar a construir um mundo mais igualitário e inclusivo. Que demais, Marina. É um baita currículo, Marina. Marina Piran, né? Isso mesmo. Nas redes. Então, Marina, hoje a gente vai falar de diversidade e inclusão. Eu quero começar com um tema que tem aí já ocupado, eu acho que nos últimos meses, né? Ocupado os headlines das manchetes, assim. Que muitas empresas de relevância global, como a Meta, Google, né, elas têm encerrado seus programas de diversidade, né? A gente vê que isso é um ciclo crescente, né? Principalmente fora, lá na gringa, isso está acontecendo bastante. Como é que você vê esse movimento, né? Por que isso se dá, né? E qual que é o impacto disso nas organizações? Sim, perfeito. Já começamos polêmicos, né? Começamos polêmicos. Para aquecer, legal. Então, sim, a gente tem visto, né? Não tem como dizer que não. Enfim, são várias empresas, principalmente de tecnologia e principalmente dos Estados Unidos, que vêm acompanhando muito o movimento político, né? Então, desde que o Trump assumiu oficialmente, né? Ele próprio tem dado declarações de que os programas de diversidade e inclusão do governo estadunidense estão sendo fechados, né? E ele tem dado algumas declarações um pouco preconceituosas, enfim. E a gente sabe que as empresas têm que seguir, muitas vezes, o que manda a política, né? Então, essas empresas, como tu foi trazendo, têm feito esses movimentos, principalmente desde a posse do Trump, acompanhando isso. Eu fico triste com essas coisas, né? Eu fico chateada pessoalmente, e eu sei que tem empresas brasileiras que se inspiram muito, né, lá fora, principalmente no que vem dos Estados Unidos, então pode ser que seja uma tendência para cá também. Mas a gente sabe que isso é um retrocesso, né? Isso é uma perda de representatividade das pessoas, de direitos humanos, enfim, e perda de lucro também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios de ter diversidade e inclusão nas empresas, a gente aprofunda. Mas assim, o que eu fico feliz é que tem empresas brasileiras, inclusive, que têm dado declarações positivas, né? Então, elas aproveitaram essa onda de que as empresas lá fora começaram a se manifestar para, reafirmar o seu acordo, né, com as comunidades. Então, a Natura, por exemplo, veio às redes sociais para falar que os valores dela são muito aderentes aos valores ESG, então que ela não vai retroceder, ela não vai fechar nenhum dos programas, que inclusive ela tem metas de diversidade até 2030, se eu não estou enganada, de mulheres em cargos de liderança, de pessoas negras. Então tem muitas empresas aqui ainda dando voz para esses programas e isso anima a gente um pouco, né? Sim, é sempre um respiro, né? E foram programas que a gente demorou tanto tempo para conseguir
colocar dentro das empresas, né, é realmente uma pena muito grande. E parece que foi muito tempo para conseguir. Exato. E parece que faz pouco tempo que se conseguiu de fato, né? Sim. Então é quase que uma E como morte é frágil, prematura, né? Sim, Pra exato. conseguir desconstruir agora tudo que a gente demorou tanto tempo pra conquistar. Sim. E é uma pena porque é uma coisa que a gente vê muito em processos de RH como um todo, de áreas, por exemplo, de saúde mental. A Salve é uma empresa que se preocupa com a saúde dos colaboradores, saúde física e mental, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não é muito prioridade para muitas empresas. Então, sempre que a gente precisa fazer uma redução de orçamento, fechar alguma coisa para reestruturar, são esses programas que são encerrados, né? Então, de diversidade, enfim. E a Simone de Beauvoir tem uma frase muito boa, né? Que ela fala que a qualquer crise econômica, financeira, enfim, que acontece, os direitos das mulheres podem ser perdidos. E eu olho isso muito para todos os grupos minorizados, né? Então, qualquer crisezinha que a gente tenha é um perigo para a gente perder direitos, encerrar programas como esses, enfim. E agora, continuando nessa mesma linha, dando sequência na pergunta que o Bruno fez, como que você acha que os programas de diversidade, de gênero, etnia, identidade sexual, impactam no desempenho das equipes, das empresas e também, principalmente, na inovação dessas companhias? Legal. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de novas ideias de fazer de forma melhor, de fazer de uma forma diferente, de melhorar processos, enfim. E para isso, a gente precisa de ideias diferentes. Então, se a gente vem para uma mesa, né, de brainstorm e todo mundo tem as mesmas ideias, a gente não consegue inovar muito, né? A gente não sai muito daquele lugar. Então, vai sair uma ideia ou outra que vai ser boa, ok, mas a gente não vai gerar uma inovação tão grande assim. Quando a gente coloca pessoas com pensamentos diferentes para essa conversa, chamar pessoas de opiniões diferentes e, sobretudo, pessoas que tenham histórias de vida diferentes. Então, por exemplo, colocar pessoas brancas e pessoas negras para conversar, mulheres e homens. A gente tem uma diversidade de histórias, de culturas, de backgrounds. Então, isso traz uma inovação muito forte. Mais um adendo para as empresas, né? Então a resposta é contratar gente diversa, é contratar pessoas diferentes e botar todo mundo para conversar. Não necessariamente, né? Porque quando a gente tem muita diversidade, mas a gente tem pouca inclusão, a gente pode ter uma inovação, ok, mas o clima organizacional não vai ser bom. As pessoas não vão se entender, elas vão brigar, elas vão discutir, e não de uma forma positiva, né? Não para chegar em algum lugar. Porque elas não se respeitam, na verdade, quando a gente não tem inclusão. Então, ao invés de só contratar pessoas diferentes e botar elas para discutir, a gente precisa ter esse primeiro passo que é da inclusão. Porque daí sim as pessoas se sentem num espaço seguro, a gente tem segurança psicológica e a gente pode de fato ser nós mesmos e falar de verdade a nossa opinião e dar as ideias que a gente quer sem medo de ser julgado, de ser agredido de alguma forma. Né? Então, traz inovação sim, a diversidade, mas pra gente ter um alto desempenho, igual você perguntou, a gente precisa da inclusão também aliada, senão não vai funcionar. E aí, voltando um pouco a essa parte de contratações, a gente vê que ultimamente tem uma crescente muito grande de plataformas, principalmente que englobam inteligência artificial, para auxiliar nessa parte de contratação. Como que você vê essa divisão que eles fazem em caixinhas das pessoas para facilitar o processo? Tu acha que esse processo também pode acabar tendo ali um problema de comunicação no meio entre pessoas que querem se conectar com as empresas e as pessoas que as empresas procuram também? Sim, tem amores e ódios aí por essas ferramentas, né? Então, falando enquanto pessoa que já fez muito recrutamento e seleção, eu entendo como um aliado mesmo do RH, né? Porque a gente economiza muito tempo num processo que a gente pode automatizar, então colocar alguns filtros e já manda automático para a entrevista, reprova no teste quem tem que reprovar. Então, é uma coisa que facilita muito o trabalho mesmo dos profissionais de RH, mas tem que ser usado com moderação, né? Então, a ferramenta por si só ela não é boa nem má, assim, é o que a empresa vai fazer com ela. Então, a gente consegue colocar filtros nessas ferramentas, por exemplo, de gênero, por exemplo, de idade, de orientação sexual. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar, né? As ferramentas trazem isso. Mas, se eu vou usar isso com moderação no sentido de eu quero trazer mais mulheres para minha empresa, deixa eu filtrar só os currículos das mulheres, legal, vou trazer essa mulher aqui para entrevista, essa aqui outra também, bacana. Ou questão de pessoas com deficiência, pessoas negras, enfim. Então, a empresa tem isso a favor dela. Mas quando eu uso pro contrário, daí já fica discriminatório, entende? Então, se eu filtrar só por uma questão de idade, até 25 anos vai ser as pessoas que eu quero chamar. Poxa, mas você nem deu a oportunidade de olhar pro currículo dessa outra pessoa por causa da idade dela, né? Então, isso é um viés da pessoa de achar que pessoas mais velhas não se adaptariam àquela atividade e tudo mais. E aí, ela nem dá a oportunidade, né? Então, acho que a ferramenta por si só facilita a vida dos recrutadores, mas depende pra que a gente vai usar, né? Sim. Marina, e pensando nas
políticas e nas práticas que as empresas devem adotar para atrair essas pessoas diferentes umas das outras, né? E que não só atraia também, mas que retenha, né, essas pessoas na empresa, né? Como é que você vê isso? Como é que você acha que é o caminho mais certo para a empresa seguir? Legal. Falando de política, é bacana de ter uma política específica de diversidade e inclusão, né? Específica mesmo, trazendo ali os termos, para respeitar todas as pessoas, enfim, um canal de denúncias em caso de assédio, por exemplo, em caso de discriminação. Mas caso a empresa esteja lá começando, né, engatinhando nesse processo de diversidade e inclusão, um código de ética e conduta já é bacana, né? Acho que já contempla desde que esteja escrito isso, né? De respeitar todas as pessoas, independente de orientação sexual, identidade de gênero, questão de idade, raça, enfim. E o canal de denúncia, obviamente, anônimo, né? E que a gente investigue, de fato, essa denúncia e trate casos de assédio e discriminação. Então, isso eu acho que é o básico, falando burocraticamente, né? De ações, a gente tem que ter muitas ações na empresa que reforcem esse compromisso, né? Principalmente internamente, e depois que essa empresa já tá madura, ok, ela pode ir para fora e levantar a bandeira e postar no LinkedIn, aquela coisa toda que algumas empresas fazem que é bem legal. Mas internamente, essas pessoas têm que estar sensibilizadas, treinadas, principalmente liderança, né? Porque a gente sabe que a liderança é o espelho da equipe, então não adianta a gente trazer uma super palestra para todos os colaboradores. O colaborador saiu encantado, sensibilizado, e ele chega na equipe dele, ele ouve uma piadinha homofóbica. Ele hoje ouve um comentáriozinho machista. O que esse líder tá falando para ele? Né? Que na verdade não é tão importante isso aí que o RH tá promovendo, isso aí é um projetinho à parte, né? Então, treinar as lideranças em primeiro lugar, trazer sim essas palestras pros colaboradores, comemorar datas que são importantes, Dia da Mulher, Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, Dia da Pessoa com Deficiência, Dia da Consciência Negra. Então, são datas que são marcantes, né? Então, não adianta só fazer nessas datas, mas não fazer também é uma mensagem. Também tá dizendo que a empresa não se importa com essa questão. Então, são várias as ações do dia a dia, assim, e daí nas pequenas ações mesmo, né? De ouvir um comentário de um colaborador, fala que tá inadequado, né? Chama num canto para conversar. Então, tudo isso vai moldando a cultura da empresa, que é o que vai fazer, de fato, essas pessoas ficarem, esses talentos, né? Sim. Então, não adianta a gente postar, fazer um marketing incrível, a pessoa se candidata na vaga, ela entra, em 3 meses ela fala, ué, não é nada disso que eu achava, né? Tem muitas empresas que até levantam bandeiras, assim, né? Tipo, colocam, como você disse, um post lá no LinkedIn, um post na rede social, porque querem ser incluídas no assunto do momento, né? Entrar lá nos trend topics dos assuntos comentados. Mas, na verdade, não trabalham isso dessa maneira que você falou internamente, né? Conscientizando os outros, os líderes, conscientizando o quadro de funcionários por completo, né? Para que esse seja um tema acessível a todo mundo. É que eu acho que também tem muita gente que acha que postar lá no Instagram, no LinkedIn, já é fazer a sua parte. Já tô fazendo a minha parte porque eu fiz isso aqui, esse postzinho aqui. Sim. Então não é só isso, né? É verdade. É envolver todos os colaboradores e fazer alguma coisa que realmente faça diferença na vida deles. Exatamente. Verdade. E agora, falando diretamente para os RHs, para o pessoal das empresas que estão aqui acompanhando a gente, como as empresas podem medir o sucesso das ações de diversidade? Legal. A gente tem muitos indicadores, né, na área de diversidade e inclusão, que muitas vezes é tocado pelo próprio RH, enfim, né, para dizer se a gente está no caminho certo, se a gente está avançando, né, em que pé que estão essas ações. Então, o primeiro indicador clássico é de quantidade de pessoas. Né? Então, o quão diversa é essa empresa, numericamente falando. Então, é contar a cabeça mesmo, né? Quantas pessoas brancas eu tenho aqui, quantas pessoas negras eu tenho? Quantas mulheres e quantos homens? Quantas pessoas com deficiência? Será que eu tô só cumprindo a cota? Ou nem isso, né? Quantas pessoas LGBTs eu tenho na empresa? Então, o primeiro indicador é a quantidade de pessoas mesmo. Depois, daí não vale só isso, né? Tem um segundo passo. Fiz essa análise, ok, já entendi que eu preciso daqui a pouco contratar mais mulheres, contratar mais pessoas com deficiência, enfim. Entender aonde estão essas pessoas. Então, daqui a pouco eu tenho muitas pessoas negras na empresa, mas elas estão todas em cargos de assistente. Eu tenho muitas mulheres na empresa, mas nenhuma é líder. Então, essa segunda análise de aonde estão essas pessoas em área e em cargos. E depois, né, isso falando de quant mesmo, e falando de quali, também a gente tem uma parte muito importante que é dar voz a essas pessoas. Então, pesquisas de clima são muito importantes. E daí pode ser uma pesquisa que você vai fazer ali no teu Google Forms mesmo e mandar para a empresa uma vez por mês. Pode ser uma super pesquisa de uma consultoria, por exemplo, uma GPTW da vida, que aí uma vez por ano tu lança ali e consegue dados muito bons. Porque a própria GPTW tu consegue tirar dali. Então, com que frequência eu escuto comentários preconceituosos na empresa? Isso é um dado. As pessoas aqui são bem tratadas, independente de gênero, raça, etnia, orientação sexual. Então, isso é um dado. E tu consegue ir olhando como é que tá a empresa como um todo e, de novo, cada unidade como é que tá.
E aí tu compara isso. Então tá, antes de eu começar meu programa de diversidade, a gente tava assim. Quantidade de treinamentos, enfim, quantas pessoas participaram, tudo isso tu consegue medir. Passou um ano, né? Como é que eu tô? Eu tô igual? Opa, não tá fazendo efeito aqui o meu programa. Não, eu já avancei. Ok, qual vai ser a nossa meta pro próximo ano? Então, isso tudo são dados que a gente consegue acompanhar. E fora isso, as conversas com os colaboradores, né? Que daí já é uma parte mais subjetiva, mas que o RH tem muito talento pra isso, de sentar com aquele colaborador que é PCD da empresa e entender como é que é pra ti trabalhar aqui. Tu te sente incluído quando tu tá com a tua equipe? Como é que é? As pessoas conversam contigo e vai desenrolando uma conversa mais informal com essa pessoa, né? Ou fazer com grupos focais também, grupos de colaboradores. Então, tem várias formas também de ouvir essas pessoas de fato num cara a cara ali, mais tete a tete. Legal. E no tema da diversidade, Marina, pensando na saúde mental, uma equipe diversa, né, com pessoas de todos os jeitos, de todas as orientações sexuais, né, o quanto isso impacta para os colaboradores também ter uma equipe diversa, né, o quanto isso impacta na produtividade, na saúde mental e principalmente para essas pessoas que são grupos minoritários, né? Qual a importância delas de se verem representadas ou de se verem em espaços, né? Empresariais. Perfeito. Não, perfeito. Imagina que quando a gente tá falando de inclusão, é eu ir pra empresa e sentir que eu faço parte daquilo. Que eu sou pertencente àquilo. Independente se eu sou mulher, homem, LGBT, PCD, enfim. É eu ir trabalhar e me sentir legal naquele ambiente, né? E sentir que eu posso falar o que eu quiser com juízo, né? Mas eu me expressar, eu poder falar de mim, poder falar que no final de semana eu saí com a minha esposa e não com o meu esposo, que tá tudo bem, que daí a Joana vai falar que ela saiu com o marido dela e é isso aí. E a gente vai ter uma conversa normal. Então, é eu me sentir bem nesse ambiente. Quando é um ambiente que eu gosto, que as pessoas me respeitam, que eu me sinto acolhida, eu vou produzir muito mais, né? Então, eu vou me dedicar muito mais àquele trabalho, eu vou ter mais resultados, eu enquanto colaborador, consequentemente a empresa como um todo, né? Se tá todo mundo produzindo mais, essa empresa tem mais resultados. Mas isso só vai acontecer a partir dessas relações de respeito. E isso afeta muito a saúde mental das pessoas. Então, se eu que sou uma pessoa negra, eu vou pro escritório e eu fico escutando piadinha racista o dia inteiro. Eu que sou uma pessoa PCD, as pessoas saem pra almoçar num restaurante que não tem acessibilidade e eu não consigo ir. Eu não vou me sentir bem nesse ambiente, isso vai me gerar questões de saúde mental. Então, é muito importante essa parte, principalmente da inclusão mesmo. Então, ok, temos pessoas diversas, mas como que elas estão sendo incluídas? Pra assim a gente começar a olhar pra saúde mental delas. Legal. E agora falando sobre a implementação desses programas de diversidade nas empresas. Quais são os principais problemas que as empresas enfrentam nessa implementação e quais são as principais barreiras, assim, como a gente pode superar essas barreiras, principalmente estruturais, para que a gente possa ter um programa que seja efetivamente bom, benéfico para os colaboradores. Tá? Toda mudança de cultura, ela demora, ela é trabalhosa, mas ela tem muito mais resultado se ela for top-down. O que é isso? Quando ela vem de cima para baixo. Então, se eu quero mudar a minha empresa, que eu quero que agora os processos sejam ágeis, né? Eu vou implantar metodologias ágeis. Isso vai funcionar muito mais se a alta gestão falar que a partir de agora assim funciona e ela própria começar a adotar essas metodologias, a média gestão comprar isso, passar para os colaboradores que vão começar a implantar. Então, para todos os processos, isso é muito mais fluido quando vem de cima para baixo. E um desafio muito grande para os processos de RH como um todo, mas especificamente para a diversidade e inclusão, que são temas delicados e polêmicos às vezes, é essa alta liderança de fato comprar essa ideia e ver isso como parte do negócio. Entender que isso não é só um projetinho do RH que a gente quer fazer para as pessoas ficarem felizes. Que isso é estratégia. Que se eu tenho pessoas felizes, pessoas saudáveis, pessoas que estão se sentindo incluídas no ambiente de trabalho, eu tenho pessoas que produzem mais, como a gente falou agora há pouco. E isso gera lucro para a organização. Isso gera mais inovação, como a gente falou. Isso gera novos produtos abrangendo outros clientes, enfim. Marca empregadora, as pessoas querem trabalhar aqui. Então, uma dificuldade muito grande é a gente vender isso para as altas lideranças como a estratégia que é, né? E como a cultura que é. Então, não é um projeto, tem que ser uma cultura atrelada aos negócios. E um segundo ponto que eu penso também é em relação, daí falando de todos, né? Não é só culpa da alta liderança, calma lá. Falando de todos nós temos muitos viés inconscientes, né? Então, a gente é criado numa cultura X, numa sociedade X, e a gente vai entendendo algumas coisas com o passar da nossa vida, enfim. E admitir que isso acontece é muito difícil pra gente, né? Tem uma pesquisa que eu gosto muito que os entrevistados ali responderam, né? 80% deles falaram que o Brasil é um país racista. Mas somente 11% admitiram terem atitudes discriminatórias. Então, a gente entende que o problema é o outro, eu não erro nesse sentido, eu não tenho preconceitos. Só que quando a gente não se vê como parte do problema,
a gente não vai atrás da solução. Então, o preconceito existe lá fora, não existe aqui na minha empresa. Aqui não, a gente se respeita, a gente trata tudo muito bem, aqui é todo mundo igual. Aqui eu não vejo cores, por exemplo, né? E isso dificulta muito a gente implantar algum tipo de programa. Porque a gente tem que admitir que, ok, existe um problema aqui e essa é a solução, vamos atrás da solução. Mas é difícil para o ser humano como um todo admitir esses vieses, né? E a gente falou bastante agora sobre a parte da empresa, né? Mas quais são, como os colaboradores podem se sentir com isso? Além de se sentirem muito reconhecidos, quais são os benefícios para eles de participarem desses programas? Tem a parte da saúde mental, que a gente trouxe. Tem a parte da própria produtividade dele. Então, cara, eu tô me sentindo útil aqui. Eu contribuo com o meu trabalho, né? Eu não tô vindo trabalhar arrastado e com essas pessoas que eu não gosto porque elas não me respeitam. Então, traz essa motivação para esse colaborador. E a parte da representatividade também é muito importante, sabe? Então, eu olhar para um cargo de liderança para cima, né? Olhar para o meu organograma e ver que tem mulheres lá, eu que sou mulher vou falar, epa, tem lugar para mim lá, né? Eu tenho chance. Se eu sou uma pessoa com deficiência, eu entro na empresa, eu vejo que todos os outros PCDs entraram por cota, por obrigação legal e que eles não passam do cargo de auxiliar de assistente, que perspectiva que eu vou ter de carreira, né? E como que isso me afeta enquanto funcionário? Eu vou trabalhar todo dia sabendo que aquilo ali deu. Ninguém vai olhar pra mim de uma forma diferente, mesmo que eu tenha muito potencial. Então, isso também é prejudicial para a própria pessoa. Perfeito. Legal. E quando a gente fala do programa de diversidade e inclusão, Marina, parece assim, e inclusive porque a gente citou algumas empresas que são de grande porte, né? E para mim, empresa que ainda está começando, ainda é pequenininha, ainda tem poucos funcionários, quais são os principais desafios para uma e para outra, né? Que eu acho que são coisas diferentes, talvez, né? E como que cada uma se adapta nisso, né? É para todo mundo pode ter acesso, todo mundo deve fazer. Tá? Todo mundo deve fazer, todo mundo pode, mas são desafios diferentes, né? São cenários diferentes, inclusive falando de setores, né? Então, a gente citou mais cedo as Big Techs ali, né? Que estão fechando programas e tudo mais. Mas aquilo é um setor de tecnologia. Então, se eu for para um setor financeiro, para um setor de saúde, para um outro setor, vão ser cenários diferentes. Então, tudo isso tem que ser olhado antes de aplicar um programa, que não é receita de bolo, né? Ah, faz assim e deu, né? Então, a gente vai trazendo dicas e tudo mais, mas tem que se adaptar às realidades. Empresas que são grandes, eu entendo que seja mais fácil de tu aplicar políticas. Então, veio da matriz e é isso, a política tá dada, tá estruturada, tá institucionalizada, tu tem que seguir e deu. Empresas pequenas geralmente têm mais dificuldade de formalizar esse tipo de documento e tudo mais. Mas empresas menores, né? Então, pensa, sei lá, eu tenho 10, 20 funcionários nessa empresa. Uma vez que eu conversei com eles, que eu convenci ali os 10, é muito mais fácil de eu mudar essa cultura, que é pequena. Né? Então, eu tenho 10 pessoas ali que elas entenderam que isso é uma questão que precisa ser mudada e ok, agora a gente vai num restaurante que tem acessibilidade porque eu contratei um PCD, um cadeirante, no caso. Beleza, legal. Na empresa que ela é grande, se eu tenho, sei lá, unidades pelo Brasil todo, eu tenho subculturas nesse país todo, né? Então, às vezes, a cultura do sul, das pessoas que trabalham no sul, vai ser diferente das pessoas que trabalham no norte. E como que eu, matriz, vou controlar isso, né? Como é que eu vou garantir que tá todo mundo, de fato, na mesma página? Então, tem esse outro desafio aí de ser uma cultura, de fato, institucionalizada. E aí, as abordagens têm que ser diferentes, né? Então, numa grande, eu consigo medir esses resultados muito por parte quanti, que a gente falou, solta uma pesquisa de clima para todo mundo, puxa um Excel ali, deu, né? A gente entende numericamente. Mas numa empresa pequena, eu posso sentar com cada um dos 10 para conversar. Então, eu tenho um contato ali melhor com essa pessoa, de entender, de ouvir a história dela e saber como é que tá. Então, mas aí talvez eu não tenha as ferramentas que essa empresa grande tem. Então, cada uma vai ter as suas particularidades, nenhuma é perfeita e nenhuma é horrível, né? É só a gente entender, de fato, como que a gente atua, qual que é o cenário, né? Quantidade de colaboradores, hierarquia, enfim, tudo isso na hora de implantar. Mas dá pra implantar nas duas. Ah, que bom. Que bom, era isso que a gente queria saber, era isso que a gente queria ouvir. E agora, pra gente encaminhar a nossa conversa pro final. Já! Passou muito rápido. Marina, qual mensagem você deixa pros líderes e gestores que estão nos acompanhando aqui hoje e zelam por essas políticas de inclusão e de diversidade e querem garantir que elas sejam efetivamente implementadas nas suas empresas? Eu acho que se eles já estão por esse viés, né, já se preocupam com questões de diversidade e inclusão, o primeiro passo é parabenizar, né? Então, a gente tem que reconhecer esse trabalho, que é árduo. E segundo, eu acho que falar para não desistirem, né? Porque a gente sabe que vão ter altos e baixos, vão ter avanços e retrocessos, mas a gente não pode desistir, não só por uma questão financeira da empresa e todos os lucros que a gente foi falando. Então, é muito benéfico mesmo ter tudo isso para a empresa,
mas por uma questão social também, né? Por uma questão de acolher esses grupos, enfim. Então, ter esse olhar empático, mas segurar firme, né? Que a gente sabe que vão ter altos e baixos, sim. E falar que contem comigo, né? O que precisarem aí. É importante também contar com a ajuda de outras pessoas nesse caminho, né? Porque sozinho a gente, às vezes, acaba desistindo. Mas com o apoio de outras pessoas, a gente vai mais longe. Perfeito, muito obrigada. A gente ficou muito feliz de te receber aqui no nosso Salve a Cast. Estamos muito felizes com essa conversa, com esse episódio. Verdade. Então, quem precisa de ajuda para implantar um programa de diversidade, quiser falar com a Marina, o contato da Marina tá na descrição do vídeo, né? Você vai conseguir achar a Marina lá, também consegue achar eu e a Jo nas redes. E fica ligado aí, se a sua empresa tem um programa de diversidade, você acha que precisa aprimorar ou que precisa ser implantado também, manda esse vídeo, né, pro seu gestor, pro gestor lá do RH, né? Eu acho que o que a Marina disse, a gente começar a falar sobre o assunto, começar a plantar a sementinha também, às vezes já é um caminho, né? A gente poder mostrar ali que, ó, olha, temos essa necessidade, né? Tem gente aqui que gostaria de participar, né? Tem gente que gostaria de, inclusive, ser mais letrado, né? Sim. Enfim. Aprender algumas coisas, né? Porque a gente não pode culpar as pessoas, que às vezes tem muito disso também, né? Falou um comentário e a pessoa já é cancelada e tudo mais. Então, todo mundo tem viés, como eu trouxe, a gente foi criado numa sociedade que tem tudo isso, então a gente precisa se desconstruir e aos pouquinhos, né? E é com muita paciência, e é estudando, e é se informando, então começar aos pouquinhos tá tudo certo, né? A gente não precisa avançar lá no final da largada, enfim. Então tá tudo bem errar e aprender, e errar de novo e aprender. Show. É isso. E não vamos desistir dos nossos programas, né, de diversidade e inclusão nas empresas. Por favor, Vamos seguir exemplos que realmente façam com que todo mundo se sinta incluído e pertencente dentro das companhias. Eu acho que essa é a principal mensagem desse episódio. Exato. E quer conhecer mais da Salve? Acesse o nosso site, salveasaudecorporativa.com.br. Tá na descrição do episódio também. A gente se vê no próximo Salve a Cash. Até lá, tchau, tchau.